Quando nós entendemos este mover de Deus, este propósito de Deus, em que Cristo Jesus, como homem, morreu por nós na cruz do Calvário em nosso lugar. Quando nós entendemos este mistério, a nossa vida é transformada pelo poder do Espírito Santo. A Bíblia declara que o Espírito Santo de Deus veio para convencer o homem do pecado, porque nenhum de nós acreditávamos em Deus. Veio para nos convencer da justiça, porque Jesus veio na terra, morreu por nós, ressuscitou no terceiro dia e foi elevado ao Pai, assentou-se à destra do Pai, o Todo-Poderoso. O Espírito Santo também veio para nos convencer do juízo, porque o príncipe deste século, Satanás, já está julgado. Somente através da palavra de Deus e do seu Espírito Santo que nós alcançamos tal entendimento. Então, uma das maiores guerras do nosso adversário, uma das maiores guerras de Satanás, é para que nós não entendamos o propósito de Deus em ter enviado Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. O diabo vai fazer de tudo para que nós não entendamos isso, porque uma vez que você entende, uma vez que eu entendo, a nossa vida vai sendo transformada pelo poder de Deus, e o Espírito de Deus começa a gerar em nós fé. A Bíblia declara que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. A fé bíblica é gerada pelo Espírito Santo, mediante a aceitação da palavra. Na medida que você ouve a palavra, o inimigo também vai tentar contra o seu coração, para que você não receba a palavra de Deus no seu coração, para que seja apenas mais um culto, apenas mais uma pregação, apenas mais um louvor, apenas mais um dia de sábado. E Deus, Ele quer que nós aceitemos a sua palavra em nós, para que este culto seja um culto que mude a nossa história, para que este culto, para que esta mensagem, para que este mover de Deus seja um marco na nossa vida, para que a América conheça que é um povo que faz a diferença nesta terra, que é um povo que veio aqui não somente para ter uma vida financeira equilibrada, mas um povo que veio aqui também ganhar almas para o reino de Deus. Um povo que veio aqui visando a salvação de almas, que ama almas, que choram por almas, que jejuam por almas, que clamam por almas. Saiba que todo o mistério que Deus faz na vida de alguém, cura, libertação, milagres, bênçãos espirituais e financeiras, nunca é visando a pessoa própria. Deus sempre nos dá visando aos nossos semelhantes. Saiba que o que Deus coloca na sua vida é para que isso seja bênção para a vida de outras pessoas. Tudo que Deus faz em nossas vidas é focando em uma unidade, é focando em pessoas. Tudo que Deus faz não é propriamente visando a nós mesmos. Deus não é um Deus individualista, não é egocêntrico. Deus é um Deus de união, de unidade. Então o que Deus faz na nossa vida é visando a união. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E é por isso que na união Deus libera a bênção. É isso que Deus faz. Ele gera em nós a fé. Ele gera em nós transformação. Da medida que eu me aproximo de Jesus Cristo, da medida que eu venho nos cultos, da medida que eu dizimo, da medida que eu sou submisso à minha liderança, da medida que eu prego, da medida que eu faço a obra, da medida que eu oro, da medida que eu choro, da medida que eu jejuo, da medida que eu ajudo alguém, da medida que eu amo alguém, Deus está mudando a minha vida. Deus está gerando em mim o caráter de Cristo Jesus. Quantos estão entendendo, diga glória a Deus. Esta carta declarada pelo apóstolo Paulo, a carta de Romanos, Paulo falava e Técio escrevia. Da medida que Paulo começava a declarar estas palavras na inspiração
do Espírito Santo nos revela a nossa condição. A carta aos Romanos retrata da vida do homem sem Deus e da vida do homem com Deus. Paulo, ele trata aqui da depravação diante de Deus. E antes de Paulo anunciar sobre a justificação, o que Deus pode fazer na vida do homem, ele primeiro vai mostrar a condição que o homem estava. Primeiro, aqui no livro de Romanos, Paulo vai nos apresentar a nossa condição como seres humanos pecadores. Depois disso, Paulo vai mostrar o que Deus faz, o que Deus pode fazer na vida de um homem, que diante da sociedade, olhando para este homem, ninguém dá nada por ele, ninguém dá nada por ela, porque é impossível aos olhos das pessoas que haja uma regeneração. Mas Paulo vai mostrar, mediante o livro de Romanos, na inspiração de Deus, que para Deus nada é impossível. Deus pode pegar o homem do monturo, da lamaçal de pecado. Deus pode pegar aquele que não é e fazer com que ele se assente com os príncipes. Deus pode libertar um drogado. Deus pode libertar um prostituto, uma adúltera. Deus pode libertar um assassino. Independentemente da condição, do estado, da depravação do homem, Deus pode transformar o seu caráter. Perceba que no capítulo 1, Paulo fala da depravação dos gentios. Os gentios são as pessoas que não nasceram em Israel. No capítulo 2, Paulo fala da depravação dos israelitas. No capítulo 3, Paulo fala que tanto judeu como não judeu, todos estão debaixo do pecado. Em Romanos capítulo 3, a partir do versículo 10, Paulo começa a falar que Deus olhou para a terra para ver se havia um justo. E Deus começou a buscar. Não há um justo sequer. Não há quem entenda. Não há ninguém que faça o bem. Não há ninguém que ame. Não há ninguém que busque a verdade. Como diz o Davi no Salmo 51, em pecado me concebeu minha mãe. Em 1 João capítulo 3 está escrito que qualquer pessoa que comete pecado também comete iniquidade. O que é pecado? Pecado significa errar o alvo, transgressão da lei de Deus. Portanto, quando o homem tem um alvo, o alvo é Cristo. Quando ele peca, ele erra este alvo. No capítulo 4, Paulo fala que a justificação é pela fé e não propriamente pelas obras. Perceba que, pois até mesmo Abraão foi justificado porque acreditou em Deus. Mas nós entendemos pela Bíblia Sagrada que a fé sem obras é uma fé morta. Eu posso dizer para vocês que eu posso pegar esta garrafa de água com as minhas mãos. Vocês acreditam que eu posso pegar esta garrafa de água e levantá-la? Você acredita nisso? Eu também acredito. Mas o que vale eu só ficar somente nas minhas palavras ou na minha crendice? Mas quando eu digo para vocês, eu consigo pegar esta garrafa de água e erguê-la para o alto, eu pego e ergo. A fé se fez sentido. A fé acompanhada com obras é uma fé viva. Por isso que Deus quer que a sua igreja não seja apenas ouvinte da palavra, mas praticante. Por isso que Deus está dizendo nesta noite: todos aqueles que ouvirem atentamente a minha voz e abrir o coração e obedecer aos meus mandamentos, bendito será na cidade, bendito será no campo, bendito será no Brasil, bendito será na América, bendito será em qualquer lugar que Deus colocar as plantas dos seus pés. Porque para quem obedece a palavra de Deus tem bons resultados, é bem sucedido, é bem-aventurado. Quem tem a presença de Deus, quem tem obediência diante da presença de Deus, vive uma vida feliz e próspera. E prosperidade não está somente no âmbito material. Deus quer te abençoar espiritualmente, financeiramente. Deus quer te abençoar emocionalmente, familiarmente. Deus quer te abençoar em todas as áreas da sua vida. Este é o propósito de Deus para as nossas vidas, nos conceder vida e vida com abundância. O apóstolo Paulo também, em Efésios capítulo 2, versículo 1, ele começa a dizer que Deus nos deu vida, estando nós mortos em nossas ofensas e pecados. Ele nos vivificou, nos concedeu vida, em que no outro tempo nós andávamos segundo o príncipe das potestades do ar, que agora opera nos filhos
da desobediência. Olha o que Paulo está dizendo: vocês outrora eram dominados, vocês eram manipulados por uma entidade maligna, vocês faziam coisas que não agradavam a Deus, eram inimigos de Deus, irreconciliáveis, eram homens e mulheres que praticavam maldade e não sentiam peso na consciência, eram homens e mulheres que viviam da liberdade da sua natureza carnal, e mediante a isso, mediante essa desobediência, Deus enviou Jesus Cristo, porque pela graça vocês são salvos, pela graça vocês são salvos, não vem das vossas obras, mas é dom de Deus, para que ninguém se glorie dizendo: eu sirvo a Deus porque mereço, eu sirvo a Deus porque tenho capacidade. Deus está dizendo nesta noite: eu conheço a tua fraqueza, eu conheço a sua incapacidade, eu conheço as suas falhas, eu conheço a sua pequenez, eu conheço as suas limitações, mas diante disso a minha misericórdia é maior sobre a tua vida, a minha misericórdia é maior sobre a tua vida, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Não se preocupa, o diabo pode tentar te acusar dizendo: Deus não está ouvindo a sua oração, você pecou, você errou, você falhou, você está caído. Ei, diga para Satanás que você tem um advogado fiel, ele faz expiação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelo de todo mundo. Jesus Cristo é o nosso advogado fiel, ele está combatendo a nossa causa, ele está defendendo a nossa causa, ele está dizendo: Pai, eu morri por eles, Pai, eu derramei sangue por eles, Pai, purifica eles, Pai, liberta eles. Jesus está intercedendo por nós diante do Pai, porque a graça de Deus basta nesta noite. Eu não sei como que você entrou aqui nesta noite, eu não sei como é que está o seu coração diante de Deus, mas Deus está dizendo: vinde a mim. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está dizendo: pare com esta vida de pecado, pare com esta vida de carregar fardo pesado, pare com essa vida de carregar carga pesada, troca comigo, porque eu tenho um fardo leve, eu tenho um jugo suave, eu vou te dar descanso para a sua alma. Todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Não importa a sua condição, não importa se há um vale de ossos sequíssimo, não importa diante da sociedade como um depravado, como alguém que não vai conseguir sobressair. Deus está dizendo: eu seguro pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Glória a Deus. Eu sinto Deus aqui nesta noite. Pena que esse relógio não para. No capítulo 5, Paulo declara que através da fé no sacrifício do Senhor Jesus Cristo é-nos concedido a justificação, e pelo sangue de Jesus a reconciliação para com Deus. Deus estava em Cristo, reconciliando o homem a voltar para si mesmo. Este é o propósito de Deus em ter enviado Jesus Cristo, para nos trazer de volta para a sua presença. Isto é, no ato de justificação. Nós lemos aqui no capítulo 5, versículo 1, que sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Evangelista Jeová, que paz é essa? Quando Jesus ressuscita dentre os mortos, ele fica por um espaço de 40 dias na terra, é visto por aproximadamente 500 pessoas, deixou um mandamento para os discípulos, para que eles ficassem na cidade de Jerusalém, até que do alto fosse revestido de poder. Diante disso, Jesus se apresenta aos 11 discípulos e diz: paz seja convosco. As portas estavam cerradas. Jesus atravessa a parede, depois de já ressuscitado,
com as mãos furadas, com os pés furados, a primeira coisa que Jesus fala: paz seja convosco. E que paz é esta, pastor Bíblia? Diante de uma morte de cruz, diante de um tormento, diante de uma série de perseguições que estavam sendo levantadas, projetadas nas ocultas naquele momento, Jesus declara com a sua voz maravilhosa, tremenda e mansa: paz seja convosco. Esta paz que reconcilia o homem a voltar para Deus. Quando você cumprimenta alguém com a paz do Senhor, não é apenas uma saudação de bom dia, não é apenas uma saudação de boa tarde, não é apenas uma saudação de boa noite. Há um mistério por trás dessa saudação. E Jesus nos ensina que essa saudação traz quem está em trevas para a luz. Quando você dá a paz do Senhor, você está profetizando que a paz de Deus reine sobre a tua alma, que a paz de Deus te traga para a sua presença, que a paz de Deus te tire das trevas para a luz, que a paz de Deus te fortifique, que a paz de Deus te renove, que a paz de Deus te dê vida eterna. Esta é a paz que vem do alto. Ele diz: eu não vou dar a paz do mundo, eu vim trazer espada para colocar o genro contra a sogra, o pai contra o filho. Por quê? Porque uns virão para a luz e outros irão para as trevas. Ele veio para trazer divisão de pensamento. Eu penso nos céus, mas tem pessoas que pensam na terra. Então, diante disso, Jesus veio nos trazer a paz que vem do alto, a paz que reconcilia o homem a voltar para Deus. Por isso que quando ele chega para os discípulos, ele declara: paz seja convosco. A paz que reconcilia você ao Pai Celestial. Porque outrora nós estávamos em inimizade, agora através de Cristo nós somos amigos. Através de Cristo nós somos filhos. Através de Cristo nós somos enxertados. Através de Cristo nós somos abençoados. Então, o que significa justificação? É o ato de tornar alguém justo. Eu quero fazer aqui uma conjectura, um exemplo para que você entenda. Acredito que você já entende sobre isso, mas só para refrescar o seu pensamento a despeito da palavra. Vamos supor que aqui há um juiz, aqui há um condenado que pecou e aqui há um inocente. Diante disso, o juiz está ali, diante de um inocente e diante de um culpado, independentemente de qual seja a sua transgressão. Este homem é culpado e o salário do pecado é a morte. Portanto, o juiz já declarou: toda alma que pecar contra mim, certamente morrerá. Então, a sentença que está sobre o condenado é a morte. O inocente está do lado do culpado. Olha o que significa a justificação. O inocente chega para o juiz e diz: juiz, deixa eu levar a culpa dele. Juiz, deixa eu receber o castigo deste homem. E o juiz declara: mas foi ele que pecou, não você. Mas ele diz: juiz, mas eu quero que a culpa deste homem seja transferida a mim. Eu quero levar o peso desse homem. Eu quero levar o castigo que estava proposto a este homem sobre mim. Sabe quem era aquele homem inocente? Jesus. Sabe quem era o culpado? Barrabás. Barrabás é uma representatividade da humanidade. Jesus trocou a sua posição com Barrabás, dizendo: eu vou levar o castigo daqueles que hão de crer na minha palavra. Este é o ato de justificação, tornar o pecador justificado, ou seja, torná-lo inocente, sem culpas. Perceba que a condição do homem, a condição de Barrabás, era horrível diante do juiz, diante de Deus. Em Gênesis capítulo 6, versículo 5, está escrito que o Senhor viu a maldade no interior do homem, que era continuamente. Toda a imaginação do pensamento do coração do homem era somar com
cada vez mais sendo depravado, desagradado diante de Deus. Ele estava crescendo em nível de depravação. E diante disso, em Marcos capítulo 7, versículo 21, Jesus falou que no interior do homem está todo tipo de pecado, de pensamentos, prostituições, homicídio, furtos, avareza, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, glutonaria, bebedices, coisas semelhantes a essas, todas estão na natureza do homem. Entenda uma coisa: todo pecado que está na terra, você vai se escandalizar agora, o que eu vou falar é verdade. Toda maldade que há na terra, toda maldade que você já ouviu falar ou que já viu, está na nossa natureza. Evangelista, me prove na Bíblia, está aqui, Marcos 7, 21. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, plural, as prostituições, plural, os homicídios, plural, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males, versículo 23, procedem de dentro do homem, e é isso que contamina o homem. Todos esses males na terra estão na natureza do homem. Mas evangelista Jeová, eu nunca matei ninguém, mas na sua natureza tem homicídio. Dá lugar para o diabo, que você vai ver se você não mata. Ou pior, Jesus falou que o homicida é aquele que aborrece o irmão, já é homicida. Então, diante disso, nós sabemos que a nossa natureza, ela é má, e o coração do homem é enganoso. Está escrito em Jeremias: enganoso é o coração do homem. Homem, plural, significa humanidade. Quem o conhecerá? Deus sonda o coração do homem. Então, irmãos, olha a condição do homem perante Deus, uma natureza depravada. Mas entenda uma coisa: a sua natureza não é você. Vou repetir de novo: a sua natureza não é você. Uma vez que você entrega a sua vida para Jesus e você crê nele, ele começa a mortificar a sua natureza. Ele começa a mortificar a nossa natureza, e ele nos concede uma natureza santa, uma natureza divina, uma natureza perfeita, a natureza do Espírito Santo. É por isso que está escrito em Romanos capítulo 8: já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a natureza da carne, mas vivem segundo a natureza do Espírito. Quem era Jeová antes? Jeová se reconciliou no ano de 2010. Quem era Jeová antes? Com seus 12 anos de idade, era um drogado, no crack, na maconha, na cocaína, no cigarro, nos vícios. Com 12 anos para 18 anos de idade, quando chegou nos meus 18, eu falei: basta, vou entregar minha vida para Jesus. Com 18 anos eu me reconciliei com Cristo. 11 de julho de 2010. A partir de então, um mês, Deus mudou totalmente a minha história. Em um mês, Deus mudou a minha vida completamente. Me batizou com o Espírito Santo. Eu vivenciei milagres. Eu vi cancerosos vomitar o câncer na minha frente após eu orar por ele. Eu vi pessoas com lepra após a oração ser curado na hora. Eu vi com os meus olhos, não foi pela internet. Eu vi pessoas endemoniadas enquanto eu ministrava, demônio gritar sobre o culto dizendo: cala, não consigo te ouvir. E eu dizia: em nome de Jesus, sai dele agora. E a pessoa caiu endemoniada. Eu vi pessoas sendo transformadas através da minha vida em Deus. É isso que Deus faz, independentemente da sua condição. Quando Deus entra na tua vida, através de você, Deus muda a vida de outras pessoas.
Para finalizar, Deus é um Deus justo. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus veio na terra. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Glória a Deus. Quando Jesus estava para ser entregue na cruz do Calvário, na cruz do Gólgota, levando sobre si uma cruz pesada, Isaías capítulo 53, versículo 4, verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores, e os nossos pecados levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi moído pelas nossas transgressões, Ele foi transpassado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz e que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Diante de uma cruz pesada, diante de um madeiro, diante do Gólgota, Jesus foi elevado naquela cruz, com os pregos fixados nas suas mãos, com os pregos fixados nos seus pés. Diante disso, ele começa a clamar o Abba Pai: Deus meu, por que me desamparaste? Em tuas mãos eu entrego meu espírito. Diante disso também ele declarou: está consumado. Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Jesus, naquele momento, o Pai transferiu sobre Jesus toda a nossa culpa, toda a nossa transgressão. Ele não pecou, nunca pecou, mas levou sobre si os nossos pecados. E mesmo assim, o Pai fez justiça sobre Jesus, a justiça que era para ser feita em nós. O que o Jeová lá atrás merecia? O inferno. Olha para a sua vida hoje. Quem era você lá atrás? Quem era o João lá atrás? Quem era a Maria lá atrás? Mas eu nunca usei drogas. Se você nunca usou droga, você já mentiu. Quem é o pai da mentira? É o diabo. Quem nunca pecou? Quem nunca transgrediu a lei de Deus? Quem nunca é culpado diante dele? Por isso que ele diz: aquele que não tem pecado, tire a primeira pedra. Mas ele diz: não, eu não condeno. Eu vim para salvar. Eu vim para entregar minha vida por amor àqueles que hão de crer na minha palavra. Eu não sei como é que você entrou aqui hoje, mas se você deu um passo de fé dizendo: eu quero entregar minha vida para Jesus, ou eu quero reconciliar a minha alma com Jesus, eu digo para você: pode contar os dias que os americanos vão ver algo diferente na tua vida. Posso profetizar? Debai com derramanás. Há alguém aqui nesta noite que está sofrendo muita humilhação, muita vergonha, muito desânimo em relação à etnia americana. E Deus está me dizendo: basta um passo de fé para que a honra chegue. E a honra vai partir primeiramente desta etnia. Os americanos vão te honrar, porque aonde você passou humilhação e vergonha, Deus está liberando dupla honra. Eu quero convidar, com a permissão da pastora, para os irmãos se colocarem sobre os seus pés.